e aí você começa a esgotar a água lá de dentro e o navio apoia no fundo do dique para então poder sofrer reparos. É uma obra grande, não só de extensão, porque os navios hoje estão com 150 metros, às vezes 200 metros de comprimento, como de profundidade. E temos que lembrar que, como os navios entram ali flutuando, eu tenho uma lâmina d'água muito grande, que então vai exercer uma subpressão enorme na laje de fundo, e tipicamente eu tenho que combater essa subpressão, seja com estacas de tração, seja com tirantes. Depois que o navio entra e esgota a água, o navio se apoia, segundo a espinha dorsal dele, ele se apoia lá no fundo dessa laje, que aí um bocado dessas estacas vão trabalhar com pressão e cargas enormes de um navio inteiro. Então é um item muito pesado de projeto, quando você no porto vai ter um dique seco. Outro item típico é a dragagem. A dragagem, tipicamente em águas abrigadas até menos 11 metros, é para entrar os navios usuais desde sempre, até uns 10 ou 20 anos atrás. Então eu tinha que, a escavação debaixo d'água, que recebe o nome de dragagem, eu tenho que dragar aqui, levar esse material inservível para longe, onde o meio ambiente permitir, e depois eu aí, eventualmente, aproveito a viagem da draga para achar uma jazida de uma areia boa, e volto com a draga cheia de areia e faço um aterro para nivelar onde vai ser a parte de trás do porto, o retroporto, que a gente chama de aterro hidráulico, porque ele é muito mais barato que o aterro mecanizado comum. Aqui tem um exemplo simples de um pequeno porto em que vocês estão vendo diretamente aqui a cortina tirantada feita. Evidentemente que aqui havia um talude, então fez-se a cortina, ganhou-se aqui um deck, né, uma estrada, os barcos param aqui, eventualmente há tirantes aqui para suportar o esforço horizontal. Isso aqui é um porto pequeno, isso aqui tem calado de 3, 4 metros, mas é só para mostrar como é que funciona. Aqui é outro exemplo de um porto eventualmente menor, em que, talvez exatamente pela questão de eu não ter o terreno resistente aqui embaixo, eu deixei o meu talude aqui inclinado, o que reduz os esforços na fundação, e deixei um cais flutuante, com estacas guia, é a solução de um calado menor aqui, evidente, aqui o calado está perto de 2,5 metros, não chega a 3, mas é uma solução barata em que eu contorno o problema do solo fraco na fundação. Aqui é outra aplicação de geotecnia em obras portuárias, quando eu estou em enseadas, eu estou em foz do rio, eu tenho um problema de estabilidade das margens. Então, o que é que se faz normalmente? A gente protege as margens com uma rampazinha em concreto pré-moldado, que é barato e rápido de colocar, e depois aqui na frente eu coloco rochas para dissipar a energia das ondas. Eu esqueci de mencionar aqui no slide anterior que o tamanho da pedra é diretamente proporcional ao tamanho da onda. Então, quando você vê aqui uma pedra pequena como essa, realmente eu estou em águas abrigadas e com ondas pequenas. Aqui, a onda já aumentou de tamanho, olha o tamanho da pedra ali. Então, aqui entra o item quebra-mar. Que consiste o quebra-mar? Mesmo em águas abrigadas, o porto depende muito de ressacas, de ondas, então eu não consigo usar o porto 100% do tempo. Tipicamente, se eu não fizer um quebra-mar, o porto vai funcionar 30%, 40% do tempo. Então, se eu faço uma estrutura que absorve a energia das ondas para eu ter uma área interna com muita tranquilidade, ou só em ressacas extremas eu não puder operar, eu ganho operacionalidade. Tipicamente, então, se faz um quebra-mar para poder usar o porto 90% a 95% do tempo. Esse quebra-mar, nós vamos ver lá na frente, o mais simples é esse aí que a gente chama quebra-mar de enrocamento. Essa aqui é uma figura daquele livro da SCE. Ele tem uma carapaça, que na verdade é quem vai resistir aos esforços das ondas para dissipar. Depois ele tem um núcleo aqui dentro e tem uma transição entre o núcleo e a carapaça. Cabe aqui esclarecer
que como o tamanho dessas pedras aqui da carapaça é um tamanho grande, são pedras de 5 toneladas, 6 toneladas frequentemente, então eu tenho que explorar a pedreira focando na produção desse tamanho de bloco. Isso faz com que, em geral, eu tenha só 20% da produção da minha pedreira no tamanho que eu quero para a carapaça. Então eu fico com 80%, tipicamente, ou 75% de material menor. E é esse material, então, que eu ponho aqui no núcleo, para aproveitar. Eventualmente, eu uso também material para fazer brita, para o concreto da obra e tal. Chama atenção aqui sobre a proteção do pé, porque frequentemente, se não tiver uma proteção adequada do pé, com o passar do tempo, esse pé acaba erodindo, sendo levado, e aí descalça e a manutenção fica muito cara. Então, a proteção de pé é um cuidado muito grande. Aqui está um detalhe mostrando um quebra-mar com o núcleo já colocado, a transição já colocada e a carapaça caminhando. Vocês estão vendo que isso aqui são águas abrigadas, porque esse tamanho de pedra não é muito grande, isso aí deve ter umas 3 toneladas. Aqui também no livro da SCE é um exemplo do cuidado que a gente tem que ter com o detalhe do pé. Esse também do livro da SCE é que começa aqui. O detalhe mais simples, não só de projetar, como principalmente de executar, mas que dá mais manutenção, e aí vou ganhando de complexidade e vou ganhando em estabilidade, portanto, em menor manutenção, chegando até o final, esse aqui que já chega a ser refinado demais. Evidente que o bom termo está em ficar entre esse e esse tipo aqui. Eu faço uma boa proteção aí para ter o mínimo de manutenção do quebra-mar. Aqui um exemplo de um projeto recente aí que está em andamento, de um cais típico aí com 10, 15 metros de desnível, que ele está dragado até a menos 10 e a cota ali em cima é na mais 4,80. Vocês estão vendo aqui a cortina de estacas, né, o muro, aqui onde draga até aqui, a embarcação vai encostar aqui, e vocês podem me perguntar onde está o tirante. Quem está trabalhando a tração aqui, fazendo papel de tirante, é essa laje aqui de cima, que é a que vai servir para você carregar e descarregar as embarcações. E como é que a laje trabalha a resistindo à tração? Com esse conjunto de estaca aqui, essa dupla de estaca aqui, que a gente chama de cavalete, em que tem, já que o esforço de tração é para lá, essa estaca aqui, que a gente diz inclinada para o mar, ela trabalha na compressão. E essa estaca aqui, que a gente diz inclinada para a terra, ela trabalha a tração. Então é só fazer uma soma vetorial aí, vocês vão ver que eu tenho um componente resistente à tração nessa direção. Os cálculos foram feitos para esse pier aqui e concluiu-se que eram necessários 2 cavaletes. E como também tinha uma carga muito pesada aqui para ser colocada nas embarcações, ainda tivemos que colocar estacas aqui verticais. O que está acontecendo com esse tipo de solução aí é que isso é feito há mais de 100 anos por métodos semi-empíricos de que de uns 20 anos para cá foram colocados já em computador. Exemplo típico é um programa francês que chama Rideau, né, que Rideau em francês quer dizer cortina. É o programa que calcula esses esforços todos aí e que tem sido utilizado com sucesso há décadas. O que acontece é que os navios estão crescendo de tamanho, as dragagens estão ficando mais profundas, então as nossas cortinas estão ficando com um vão maior. Então os esforços estão crescendo e nós estamos chegando então agora no dimensionamento usando essa ferramenta a pontos fora da curva. Então fica aquela inquietação, vem a questão do desafio, nós vamos topar. Mas fica a inquietação, eu estou meio fora da curva, como é que eu me viro? A resposta a gente acompanha com as ferramentas atuais de tensão e deformação, aí um Praxis 3D sendo rodado, colegas da plateia aqui dominam bem
essa ferramenta. Esse aqui é aquele cais em que a gente rodou aí e a gente obteve aqui 5 centímetros de deslocamento máximo horizontal, o que é perfeitamente razoável. Interessante notar que os esforços na cabeça das estacas e o diagrama de momentos foi muito semelhante ao calculado pelo Rideau, de modo que o Plax está legitimando a gente extrapolar o uso do Rideau, quer dizer, é um desafio que está sendo vencido. Aqui, tirado do guia de boas práticas, o exemplo do que é o chamado pier dinamarquês. Como o terreno aqui embaixo é razoavelmente fraco, a gente coloca estacas até o terreno resistente e o pier fica aqui, uma laje apoiada em estacas apenas. Dessa forma, eu contornei o problema do solo fraco no que seria a fundação da cortina. Para essas obras típicas que vocês viram aí, quais são as investigações que a gente faz? O dimensionamento de estacas e cortinas não vai ser muito diferente do que se faz em terra. Então, a prática brasileira, 95% das obras é com SPT. E, graças a Deus, dos últimos 20 anos para cá, a gente anda fazendo SPT combinando com CPTU também, porque o SPT é jurássico, né? E me dá uma amostra a cada metro. E o CPTU é todo eletrônico e me dá características do terreno a cada 2 centímetros. O problema é que aqui no Brasil ainda temos o CPTU custando o triplo do preço do SPT. Então a gente procura fazer mais ou menos, mantendo esse equilíbrio, cada 3 SPT no CPTU. Isso nós tivemos surpresa aí trabalhando em outros países, onde essa relação é inversa, onde o CPTU custa a terça parte do SPT. Então nós começamos lá com a nossa experiência brasileira, colocando uma programação com 3 vezes SPT que CPTU e rapidamente revisamos tudo, passando para 3 vezes CPTU contra 1 SPT. Quando eu tenho solos moles na fundação, eu preciso de conhecer a sua resistência. Isso eu faço através, eu coloco uma lâmina, enfio uma lâmina lá no terreno, que a gente chama de palheta, aplico um torque, uma formuleta simples, eu obtenho a resistência ao cisalhamento do solo. E, eventualmente, eu faço os ensaios especiais. De que eu estou falando? Nós temos aqui na costa nossa brasileira, aqui desde daqui do Rio de Janeiro até Rio Grande do Norte, Maranhão, nós temos a formação Barreiras. E essa formação Barreiras, de vez em quando, ela apresenta manchas de solos expansivos, que, em determinadas condições, apresentam esforços adicionais, além do usual. Então, eu preciso também fazer ensaios especiais para esse material. Muito bem. Já para a dragagem, como a dragagem sempre é alguma coisa que envolve muito volume, geralmente, quando a gente especifica uma obra de dragagem, estamos falando 10 milhões de metros cúbicos, 15 milhões de metros cúbicos, eu preciso de conhecer melhor as características do material, porque ele vai ser bombeado. Então, eu faço SPT a cada 200 metros, no mínimo. Depois eu faço sísmica para poder unir os SPT para gerar uma expectativa melhor do comportamento do terreno que eu vou ter. E depois eu faço a batimetria, em que a batimetria, como todo mundo sabe, é a topografia no fundo do mar. Eu faço a batimetria todo mês, porque assim, o resultado da batimetria de hoje, menos o resultado da batimetria do mês passado, me dá o volume que o empreiteiro escavou. Então é aí que se paga. Agora, além disso, é claro, eu tenho que fazer esse ensaio recomendado lá pela Pianchi de granulometria, porque obviamente se eu tenho uma areia fina ou se eu tenho um silt, é muito mais fácil de dragar do que se eu tenho uma argila rija. A forma dos grãos, porque se a areia tem grãos arredondados, é mais fácil de dragar do que se ela tiver grãos angulares, que eu preciso de mais potência na bomba e eventualmente tem mais abrasão na tubulação. Esses 2 fatores aí, a granulometria e a forma dos grãos, por exemplo, pode baixar até R$ 2,00 do metro cúbico. Vocês têm que lembrar que se eu tiver 10 milhões de metros cúbicos,
eu conseguia evitar gastar 20 milhões de reais. É importante. O teor de carbonato, que não ocorre muito aqui no nosso litoral, mas que em outras partes do planeta ocorre, por exemplo, na costa oeste da África, também lá no Oriente Médio, o teor de carbonatos ele tem muitas concreções que aí levam a uma potência de bomba exagerada, a dragagem fica quase que proibitiva. Esse aqui é só um exemplo, são 3 páginas daquele Rock Manual em inglês, em que ele dá uma tabela de todos os requisitos que uma rocha tem que ter na pedreira para você poder aproveitar essa pedreira como fonte de carapaça. Ela aqui diz a propriedade que você está procurando, uma referência, seja ali uma euronorma, seja um padrão em inglês, seja a Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas. E aqui, a descrição do que você vê na pedreira, para essa propriedade, vai dizer se, na pontuação, para esse quesito, a rocha, a pedreira, portanto, a rocha é excelente, boa, razoável ou pobre. Então, eu com essas 3 páginas na mão, eu vou preenchendo o formulário e quando eu saio dali, eu posso dizer para o dono da obra, compra essa pedreira. Eu digo, vamos procurar outra, porque deu tudo pobre. Depois que você escolhe a pedreira, de novo com o manual de rocha, você vai ver a mesma coisa, vai fazer a mesma pontuação com os ensaios de laboratório. E aqui está lá qual o exame, quer dizer, o que é que você vai analisar, que norma você segue, SRM, Euronorma, e se a rocha for excelente, for boa, for razoável, for ruim, com a graduação dela. Só para simplificar para vocês aqui, um ensaio que todo mundo conhece, que é muito usado em rodovia e ferrovia, é o Los Angeles. Você vê que o que a gente conhece também, todo o pessoal de concreto sabe, quando Los Angeles está beirando 35 já não é bom, mas aqui temos a mesma situação. Quando tem 35 já é pobre. Em resumo, a gente está bem acompanhado quando for para a pedreira com esse livro ou com esse formulário debaixo do braço. Além disso, na hora de projetar, ele tem todas as fórmulas aí. Vocês podem ver que ele fala de dimensionamento das pedras, do tamanho do enrocamento da carapaça, espessura da camada, qual é a porosidade que ele vai ter, qual é o consumo por metro cúbico, está tudinho aí mastigado para você dimensionar e quantificar e poder ter uma obra controlada. Agora aqui eu vou mostrar já o resultado dessas investigações. Aqui eu tenho um perfil perpendicular à praia. Aqui eu tenho o continente, a praia, a zona de arrebentação aqui pelo fundo do mar, a linha que a batimetria me trouxe, o nível d'água está aqui, as sondagens SPT, e aqui o que a sísmica me mostrou como são os horizontes disponíveis. Aqui em cinza está material argiloso, em amarelo material arenoso, arenoso. E a resposta principal da sísmica é se o material é mais fofo, mais compacto, ou seja, como é que ele está quanto ao seu grau de compacidade. E como nessa transição de fofo para compacto as ondas sísmicas se refletem facilmente, o sísmico usa o jargão de dizer isto aqui é uma camada de refletores. Ou seja, esses pontos vermelhos definem onde para cima é areia fofa, para baixo eu já tenho uma areia compacta. Devo esclarecer para vocês que a sísmica, graças aos métodos computacionais disponíveis hoje, está cada vez sendo mais utilizada em associação com as nossas sondagens. Entretanto, o que a gente tem aprendido é que ela é boa 80% do tempo. Às vezes 10%, às vezes 20% do tempo ela falha. Vocês vão ver que essa sísmica falhou nesse trecho aqui. Ou seja, a questão do desafio da gente buscar as melhores ferramentas para tentar andar rápido, para abreviar prazos, a gente tem que fazer como mineiro, confiar desconfiando. A sísmica, eu vou sempre saber que em algum lugar eu tenho que ver o que ela mostra. Esse aqui é um programa desses comuns de modelamento de superfície, aí, aqui no caso é o Surfer,
que a gente colocou a batimetria e aí então tem o relevo do fundo do mar e em vermelho a parte que vai ser dragada. Como aqui estava previsto inicialmente 18,5 metros e o fundo do mar aqui está na menos 14, eu aqui vou ter dragagem de 4,5 metros e aqui eu estou na menos 18,5, então eu saio de 0 a 4,5 de escavação aqui, tudo isso que dá 12, 13 milhões lá no Açu, já foi feito isso. Só para vocês verem. E ali aquele trechinho, vocês viram a noção de escala, esse trechinho aqui, na verdade são 2,5 km. É aquele perfil que a gente viu da sísmica com as sondagens. É a ponte de acesso para chegar no pier. Esse é o resultado das investigações feitas naquele local. Aqui nós temos sondagens já a nível de projeto executivo, foram executadas a CPTU em cima de uma plataforma autoelevatória, que vocês vão ver aí na frente. Então aqui nós temos resultados de CPTU, ali a vermelha é a resistência de ponta. Quando ela chegando em material fraco, você vê que a linha vermelha praticamente desaparece porque ela coincide com o eixo, ou seja, o material realmente muito fraco, não tem resistência de ponta nenhuma. E aqui está um bolsão de material mole que pela sísmica não existia. Só para vocês verem que a gente tem que tomar cuidado. Mas como vocês sabem aqui, 80% do tempo ela está boa. Agora já para mar aberto, eu já comecei a dar os exemplos do Açu, né? Vocês já viram, esses exemplos aí são do Açu. Para mar aberto, a dragagem continua tipicamente a mesma. Agora, eu quero dizer que eu sou de projeto e eventualmente fiscalização. E você fazer um projeto de dragagem é frustrante. Porque se eu estou falando de 10, 15 milhões de metros cúbicos de material a 15, 20 reais o metro cúbico, dependendo da complexidade da obra e das exigências ambientais, eu estou falando de uma obra de 200 milhões de reais, no mínimo 100 milhões de reais, que se resolvem com 3 desenhos. Uma planta, umas seções típicas e depois um arranjo mostrando onde está a área de botar fora, onde está a área de empréstimo para trazer material. Eu digo que, para nós, é frustrante eu fazer um projeto para acompanhar uma obra dessa com 3 desenhos. É claro que a gente vai à forra depois, no outro item ali, o pier de atracação. Mas, então, é só para vocês saberem que a dragagem, na verdade, conforme eu expliquei, estou enfatizando, ela se divide em 3. Eu tenho a escavação, tem a área de botar fora e depois tem a área de empréstimo para fazer o retroporto. Quanto ao pier de atracação e ponte de acesso, o que está acontecendo no Brasil, por força daquela questão inicialmente colocada, que os bons locais já não existem mais, a gente é obrigado a ir para mar aberto em águas rasas e os navios são os mesmos. Então acaba que meu pier é quase o mesmo. Tem aqui colegas projetistas que sabem muito bem que eu não escapo de ter um pier de 400, 500 metros de comprimento. E aí, quando eu tenho um quebra-mar para abraçar para um lado e para o outro para proteger esse pier, esse quebra-mar pode chegar a ter 1 quilômetro de extensão. E aí vocês vão ver no livro do Alfredini, no livro da SCE, e que, tipicamente, para cada metro de extensão de quebra-mar, eu tenho que estar afastado da costa 2,5 metros. Ou seja, como aqui no nosso caso, estou com 400, 500 metros de cais, eu tenho um quebra-mar de pouco mais de 1 quilômetro, eu tenho que estar a 2,5 km da costa. Senão, eu rebento com o litoral. Então, lá vamos nós com uma ponte de 2,5 km. Mais 500 metros de cais, praticamente, eu tenho 3 km de estrutura de concreto estaqueada. Aí que eu disse que a gente vai à forra, o geoteca aqui, porque aí você põe um apoio a cada 15 metros, vocês já viram aí que eu tenho 600 apoios, 300 apoios, e aí cada apoio 4 estacas, eu posso chegar a ter 1.000 estacas facilmente numa obra dessa. E aí as investigações têm que ser bastante cuidadosas. Muito bem, quanto ao quebra-mar de enrocamento que vocês já viram, ele é para ondas pequenas a médias e com profundidades até 15, 16 metros. Quando você tipicamente aumenta
a profundidade para 20 metros, ele começa a ficar já inviável, porque você tem que lembrar que se o quebra-mar é assim, a seção como vocês viram, se eu aumento a altura dele, eu aumento embaixo. Então o volume que eu tenho que colocar aumenta demais, aumenta com um quadrado da altura. Então ele começa a perder competitividade. E por outro lado, ondas de 3, 4 metros, ele ainda vai bem com aquela carapaça com blocos de 5, 6 toneladas. Quando eu começo a ter ondas de 6 metros ou um pouco mais, o tamanho que poderia chegar a uma carapaça de 9 toneladas, fica inviável produzir isso na pedreira. Se para fazer 5, 6 toneladas eu aproveito 20%, se eu quiser fazer com 8, 9 toneladas, não tem, é prejuízo. Então, aí o segundo tipo, quebra-mar com face pré-moldado, o que se faz? A carapaça é com pré-moldado de concreto. Para aí eu já não ter aquela restrição na pedreira. Então eu consigo ainda ter um bom preço. Agora, quando ele fica muito profundo, o quebra-mar, eu sou obrigado então a sair dele e coloco caixas enormes de concreto pré-moldado, tipicamente 20 metros de largura, 26 metros de altura, 50 metros de comprimento. Por isso eles são chamados de caixões, para poder então resistir aos esforços e eu ter áreas abrigadas com um preço adequado. O quebra-mar de caixões, para essas condições de ondas maiores e profundidades maiores que 22, 23 metros, eles são imbatíveis. Aqui um exemplo típico de execução de um quebra-mar de enrocamento. As pedras aqui são da ordem de 4 toneladas. Vocês vão entender por que no Açu eu pude usar pedras de 4 toneladas. E aí, como eu tenho que resistir ao embate das ondas, quanto mais eu puder intertravar as pedras, melhor. O quebra-mar vai resistir, menor manutenção eu vou ter. Eu não posso ter pedras soltas. Então daí que eu tenho uma pinça para colocar cada um desses blocos lá. E aí vocês estão percebendo que é essencial a experiência dessa dupla que está aí, o guindasteiro e o manobreiro, e que eles se entendam bem, não só para eu ter a qualidade do intertravamento, como produção. Aqui é o exemplo, porque essa pedra é de 4 toneladas. Porque quando eu for fazer aquele quebra-mar do Açu a 2,5 km de distância, é muito mais barato eu levar todo o material do quebra-mar, seja a carapaça, seja o núcleo, eu levar esse material por barcaças, que é sempre mais barato. Então eu levo 2,5 km lá esse material, descarrego, chega uma hora que não tem mais calado, só aí que eu passo a levar para o caminhão, que não tem outro jeito. Então eu tenho que fazer um porto provisório, para eu, nesse porto, embarcar rocha nessas barcaças para lá. Essa é a construção do porto provisório. Do mesmo modo que o outro, ele precisa de uma ponte de acesso e depois um quebra-mar. Só que, como a onda é a mesma, eu deveria procurar blocos de 6, 7 toneladas. Porém, como o empreiteiro está trabalhando aqui todo o tempo, trazendo blocos de rocha da pedreira, eu posso trabalhar com rochas menores, sabendo que, com uma frequência muito maior, ele vai ter que fazer manutenção. Mas essa manutenção não tem problema nenhum, porque ele está na obra explorando a pedreira e com os equipamentos todos transportando e colocando material. Por isso que a gente colocou blocos de rocha de 4 toneladas, não de 6 ou 7. Aqui de novo a questão de prazo e custo, aqui nós estamos vendo prazo, é uma obra que trabalhou-se anos a fio, dia e noite, só parava domingo, 6 horas da tarde, aí começava segunda-feira, 6 horas da manhã, sendo que ainda nesse período se fazia manutenção. Aí é só para ver, a obra vai dia e noite sem parar. Aqui, vocês vendo, no porto provisório, o caminhão descarregando na barcaça. É claro que vocês estão vendo pelo tamanho desse material, isso é núcleo, material para núcleo. Chama a atenção que essa barcaça é a barcaça de descarregamento pelo fundo. Ou seja, quando ela chega no local, ela abre embaixo 2 comportas grandes ao longo dela toda e descarrega o material. Para poder fazer isso, essa barcaça, ela tem nos 4 vértices dela, cada um deles, ela tem um GPS.
E o piloto, que fica lá na embarcação, ele tem na tela do computador dele, ele tem a posição que a barcaça está com os 4 GPS e ele tem a posição do projeto. Então ele sabe até onde ele tem que navegar para quando ele chegar na posição do projeto, que é para núcleo, ele descarregar. Isso aí acarreta que ele tem que ter uma precisão para lançar esse material. Como consequência, tem restrição de onda, tem restrição de correnteza, tem restrição de vento. Vocês vão ver na frente uns exemplos em que, pela pressão de prazo, eventualmente se pede ao empreiteiro para avançar um pouco nesses limites. Bom, aqui, de novo, a questão de prazo e custo. Os pré-moldados são feitos em linha de produção em série circular. Ou seja, eu tenho a central de concreto aqui, a correia transportadora, aqui essa outra correia transportadora que gira, aqui estão todos os moldes, né, as formas dos tetrápodes, que são aqueles blocos pré-moldados. Eu vou preenchendo e depois aí com a desforma em uma semana eu vou empilhando eles lá. Mas isso aí, o pré-moldado é visando a produção. Tipicamente lá no Açu foram mais de 6.000 desses blocos. Isso aqui é o exemplo lá da pilha de estocagem desses blocos. No caso particular do Açu, esses blocos foram com uma patente que chama Core Lock. Porque, evidentemente, nos últimos 50 anos, tem sempre instituições de pesquisa que estão sempre procurando o bloco que dá o melhor intertravamento. Com isso, ele pode ser menor. Atualmente, o bloco que se entende que está atendendo bem é esse bloco aí, que é um padrão do Serviço de Engenharia do Exército Americano, junto com um laboratório francês de hidráulica e modelo reduzido. Eles desenvolveram isso aí, dão um intertravamento maravilhoso, isso é chamado de Core Lock, e eles cobram de royalty $10 por peça. Aqui nós temos um controle de qualidade muito grande. Vocês estão vendo aí esse círculo verde, quer dizer que passou no controle de qualidade. Tem uma outra pilha aqui do lado, que não está na foto, que tem cor amarela. Significa que tem pequenos reparos. Quando ficou muito ruim a concretagem, coloca-se o selo vermelho e está jogado fora. E aqui você vê como tem controle 1 a 1. Nós temos a data em que ele foi fabricado e o número dele, olha lá, CL792, CL829, esse é o número dele. E é interessante que uma das coisas que o detentor da patente dá quando você paga o royalty para ele dá o programa para você usar na colocação de cada core lock desse. Porque na hora que eu vou colocar um core lock desse, evidentemente ele tem uma posição exata dentro de uma certa precisão. Então, para eu saber como é que é isso, eu coloco em cada core lock desse uma célula de GPS, uma célula perdida. Então o rapaz que fica no guindaste, ele vai lá colocar, quando ele vai abaixar o core lock no lugar, ele tem o programa fornecido pelo detentor lá da patente, ele sabe aonde que ele tem que colocar e ele vai devagarzinho colocando para ficar com o máximo de intertravamento. De novo aqui, tem as mesmas condições de lançamento com a barcaça lá de descarga de fundo. Eu tenho condições de mar, de vento, para colocação desse core lock para eu ter intertravamento com a precisão que é necessária. Isso aqui é um exemplo da situação que ocorreu numa obra aí fora do Brasil, em que fizeram a parte da transição bem feita e na hora de fazer o core lock resolveram correr e começaram a lançar em condições de mar, além das que permitidas pelo projeto. Quando veio uma ressaca, quebrou tudo. Então, aí é um custo que naturalmente esse custo é dividido em todas as partes, o cliente, o empreiteiro, etc. Esse aqui é um exemplo de uma obra na África do Sul, na costa do Oceano Pacífico, né? Na costa leste da África do Sul. Esse quebra-mar é reconhecido como exemplo de como o desafio foi vencido com engenhosidade.
Aqui na direita vocês percebem, está sendo construído aqui, né? O quebra-mar. Aqui na frente eu estou com o núcleo, aqui atrás eu venho com a transição e aqui atrás eu tenho a carapaça. O que acontece com uma obra dessa? Evidentemente que eu tenho que seguir desse modo. Tenho que lançar o núcleo, para trás dele lançar a transição, para trás dele eu lançar a carapaça. O que significa isso? O empreiteiro tem um risco. Porque numa hora como essa aí que vem uma ressaca, quem segura a ressaca é a carapaça. Então ele perde o núcleo, ele perde a transição. Isso tem que estar embutido no preço dele. Então, se ele conseguir minimizar isso, ele tem menos refazimento, que significa para ele e para o cliente prazo menor e custo menor. O que ele fez aqui? Ele diminuiu a distância entre as frentes. Eu tenho a frente de núcleo, atrás dela tem a frente de transição. O que ele fez? Ele colocou o guindaste que coloca a transição em cima de um pórtico, de tal maneira que o trator e os caminhões que vão fazer o núcleo continuam transitando aqui para fazer o núcleo. E logo atrás, portanto, esse guindaste vai colocando a transição. E da mesma forma que atrás, esse guindaste, depois eles puseram dois para acompanhar, para colocar a carapaça. Com isso ele reduziu o refazimento e, claro, ganhou em prazo e em custo. Tanto, né, de aproveitamento, por isso que eu preciso de ter muito núcleo para colocar o material. Aqui o exemplo lá do Açu, a gente na construção, e aqui mostrando o que aparece na tela do piloto daquela barcaça. Ele tem um projeto, ele tem a batimetria anterior mostrando o que já foi colocado aonde, e ele vem colocando, por exemplo, para as próximas ele podia colocar aqui ou aqui. Esse perfil vocês já conhecem, que essa é a parte que a Sídica não mostrou, mas aí a gente estava com pressa e aconteceu com a gente a mesma coisa que vocês já viram aí. Começou a trabalhar além das condições de segurança e de precisão. Então eu tenho material lançado aqui fora do alinhamento, e aí eu tenho um problema, porque o dimensionamento dos blocos leva em conta a direção com que a onda atua neles. Tipicamente, quando a direção varia, por exemplo, aqui nessa ponta, os blocos aumentam 20% do tamanho. Então, na hora que eu tenho um calambo aqui, eu deveria colocar aqui os blocos maiores. Então fica sempre a discussão. Eu coloco os blocos maiores, fico cheio de sinuosidades e exceções, ou eu alargo a seção para incorporar tudo isso que está aí? No caso do Açu, a gente preferiu alargar a seção e incorporar tudo que está aí. Bom, agora as investigações. Evidentemente que, para o dimensionamento das estacas, eu continuo com as mesmas de águas abrigadas, que é SPT, mais CPTU, mais palheta, mais geofísica. Isso aí, com um estaqueamento aqui no Brasil, a gente resolve tranquilamente. A dragagem, as mesmas coisas, águas abrigadas. Ao quebra-mar de enrocamento, eu uso o mesmo time como para o dimensionamento das estacas, mas eu acrescento ensaios de adensamento e triaxiais. Porque, quando eu faço o quebra-mar, eu sei que é um peso grande, imagina, tipicamente, lá eu estou na menos 14 e estou com a crista na mais 6, eu tenho 20 metros de um enrocamento lançado no fundo do mar, né? Então, é um peso muito grande, então vai dar recalque, vai se acomodar o terreno. Eu preciso conhecer quanto, no mínimo, para eu colocar